Olá, eu sou Binho Signorelli, bem-vindo ao Via Cultural Mix e a gente vai falar hoje na nossa aula sobre expressão, postura corporal e na expressividade. Sobre fundo verde, uma barra de pesquisa com a pergunta: como você define arte? Alguém pincela um quadro colorido. Arte é dar cor à vida? Mulher negra dança. Arte é expressar-se? Homem dança break. Arte é movimento? Alguém fotografa uma cidade com um celular. Arte é registrar momentos? Tinta vermelha se mistura a pinceladas azuis curvas. E se juntarmos tudo em um mix? Logotipos: Via Cultural, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, São Paulo, Governo do Estado. Nuvens coloridas expandem e se mesclam. Via Cultural Mix, o mix de arte e cultura para você. Pessoas ministram videoaulas, conteúdos semanais 100% gratuitos, programação online e presencial, vista aérea de prédios, ocupando a cidade de São Paulo. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix, experimente arte com a gente. Primeira coisa que a gente pode pensar quando a gente está criando uma leitura dramática. Binho é negro, de cabelo loiro cacheado e cavanhaque preto. Usa camiseta branca. A gente tem que pensar na nossa ocupação desse espaço. Ele está diante de um mural repleto de fotografias. A gente vai se utilizar dos recursos que a gente aprendeu das aulas anteriores, de como a gente aquecer o corpo, aquecer a presença vocal e como se posturar dentro disso, que é essa organização que a gente vai chamar de uma organização global, que é colocar os pés em paralelo, e aí a gente vai tentando encontrar um meio dele, bem o centro do pé, ele inclina que é onde a ligeiramente gente o corpo vai para se frente e encaixar para trás, sem e mover ficar os numa pés. postura um pouco mais relaxada e sem muito esforço do corpo. A gente chama isso de postura global. Posteriormente a isso, a gente vai começar a trabalhar 3 estágios da presença. O primeiro é ter a percepção de si mesma diante do ambiente. Então, como a gente faz isso? Existem 2 dicas para que a gente consiga ter essa percepção. A primeira é você sentir que você está estável no seu próprio eixo global, que é essa dica que eu dei, que é procurar deixar o peso do seu corpo em relação à gravidade bem no centro do pé. Então, a gente procura Binho olha de um lado para o outro, se estabelecer nesse eixo e a gente também tenta não ficar andando ou se movimentando, porque isso tira a nossa concentração do eixo e também deixa a gente numa posição insegura, porque a gente começa a ativar a cognição do cérebro em vários lugares, que ela vai começando a fazer várias sinapses, e aí a gente não consegue manter um foco e uma concentração. Então a gente posturando e ficando no lugar mais parada, a gente tem uma percepção do corpo na sua integridade, procurando entender e perceber como está a nossa respiração, dos exercícios da primeira aula, de que a gente fez toda uma questão de ganhar espaço interno e de um aquecimento vocal. Então, tendo primeiro essa percepção de como está seu corpo nesse dia, se está cansado, se está descansado, se está feliz, se está um pouco mais introspectivo. Tendo essa percepção, você já ativa o primeiro estágio da presença, porque aí você já está entendendo como que você está se relacionando com o mundo naquele momento. O segundo lugar que a gente pode estar percebendo como está o nosso corpo, a nossa percepção de si mesmo, é a gente pegar e olhar para todos os lados do ambiente e perceber, e fazer uma análise e um mapeamento. Então, por exemplo, na minha direita tem uma porta, tem um quadro, e à minha frente tem uma câmera, no meu lado esquerdo tem uma janela, e ao fundo existem fotos. Ele olha para o mural. Variadas. Isso também já ativa a minha presença no local, porque aí eu começo a perceber, para além de mim, começo a perceber o espaço que me dá uma sensação de um desenho corporal da minha própria pessoa, que isso vai também me dar uma forma de segurança, tanto para na hora de ler, quanto me dá uma estabilidade no meu eixo global. O segundo estágio que conecta com o primeiro, segundo estágio de presença que conecta com o primeiro estágio,
é justamente isso, essa percepção do espaço. Então vou perceber se existe uma luz artificial ou se existe uma luz natural que está ambientando esse espaço. Vou perceber as cores que compõem. Vou tentar ver onde que eu posso colocar os meus objetos, se houver objetos, de uma disposição que vai me ajudar. Eu posso verificar qual é a distância entre a porta e o meu corpo. E tudo isso, quanto mais detalhes, ser mais minucioso nesses detalhamentos, melhor a gente tem a percepção desse espaço, que vai ampliando a nossa presença, tanto para as pessoas que estão acompanhando a leitura dramática ou qualquer outro contexto que a gente precisa estar nessa posição de colocar a palavra, né, o verbo, numa amplitude e projetada, e vai nos ajudar em todos os quesitos anteriormente, das etapas anteriores. E o terceiro estágio de presença é em relação ao outro. Então, sempre que a gente está compartilhando textos, poemas, músicas, a gente está fazendo uma cena que é um pouco mais fechada para o cinema, né, que tem a relação com a câmera, é sempre estabelecer uma relação real. Então, se é uma peça de teatro, a gente vai tentar estabelecer a relação com as pessoas que estão em cena, que são seus colegas de cena, e a relação com quem está na plateia, que foi prestigiar a obra, né? E não precisa ser um olhar, uma coisa posturada, assim, arqueia as sobrancelhas, arregala os olhos, inclina o tronco para frente. Só de ter a percepção que aquela pessoa está lá e procurar compartilhar a criação que está se fazendo dentro de cena, ela já amplia e embarca todas as pessoas para acompanhar a jornada que a gente está proporcionando da obra dramatúrgica. Já no cinema, a gente pensa numa outra relação com a câmera, que muitas vezes essa quarta parede ela é necessária que se tenha, por toda uma questão de linguagem, né? Mas, por exemplo, se eu viro para minha diagonal, eu consigo ter a percepção que a câmera ela está aqui, para frente. E aí toda uma relação que eu vou construir com uma outra personagem, que aí são gravados geralmente vários takes para pegar detalhamento ou para ampliar, para a gente ter uma dramaticidade que construa uma narrativa para a mensagem principal chegar. Eu sei que minha câmera está aqui. Volta a apontar então, para frente. Eu sei que, por exemplo, eu não vou poder virar de costas, porque ela não vai pegar toda a expressividade do meu rosto. Binho está levemente dependendo de perfil do plano, para né? a câmera. Pode ser do rosto, pode ser corporalmente, né? Um plano mais aberto, um plano geral. Então, essa relação se dá de uma outra forma, é uma forma um pouco mais fria, mas também é necessário a gente pensar sobre isso. Por exemplo, quando a gente vai gravar reels, que a gente está em primeira pessoa falando, né? Tá dissertando sobre algum conteúdo que a gente está criando. Também, a gente coloca, né, em vertical a câmera e a relação é direta, né? Pode parecer um pouco estranha, mas é sempre sugerível que a gente olhe para a câmera e não para o reflexo do espelho que a gente está fazendo, né? Porque aí é como se a gente estivesse olhando para a pessoa que está assistindo. E aí, se tiver ensaio anteriormente ou se tiver um tape para seguir, a gente vai gravando de uma maneira mais descontraída. Mas a minha relação com a câmera é como se tivesse uma outra pessoa na minha frente, né? Para não se tornar um pouco robótica, um pouco mecanizada. Então tem vários estágios de como se relacionar com o outro, né? Então, voltando a recapitular, os 3 estágios da presença. O primeiro é a presença de si mesmo, essa percepção. O segundo é em relação ao espaço. E em terceiro é em relação às pessoas. O conjunto disso tudo traz uma presença que amplia a sua percepção corporal, que ajuda você a fazer uma organização para te deixar um pouco mais confiante e segura dentro daquilo que você vai realizar, para você poder fazer uma leitura dramática, para você fazer uma cena de cinema, para você fazer um seminário. Importante, se a gente for fazer um seminário, estou muito nervoso, eu não sei o que fazer, preciso apresentar, às vezes é sobre um trabalho que eu preciso fazer para o meu chefe, às vezes é sobre
apresentar um trabalho de faculdade, um trabalho de escolar. O importante é, estou muito nervosa, estou muito nervoso, pegue um objeto na mão e segure esse objeto. Você vai perceber que o peso desse objeto vai te trazer uma consciência do corpo e te trazer para si, que também é uma outra dica que a gente pode estar utilizando. E agora a gente vai pegar um trecho do texto Dunas Plásticas e Resíduos, que é um texto meu, para a gente começar a pensar sobre como colocar essa palavra no espaço. Quando a gente pensa, por exemplo, de um texto dramatúrgico, que é o texto para o teatro, a gente pensa em duas esferas. Tem a esfera pública, que é a forma que minha voz vai atingir e vai chegar em todas as pessoas, ou a esfera íntima, que é quando o público está um pouco mais próximo. Para o cinema, a gente geralmente utiliza essa esfera íntima, porque tem toda uma organização e equipamentos que fazem essa realização ter a sua potencialidade, né? Então, a gente pensando e entendendo qual local que a gente está, se a gente precisa fazer essa voz pública ou essa voz mais íntima, que seria essa voz dentro de casa, dentro do apartamento, que não precisa atingir o outro lado, por exemplo, numa voz pública, que é falar com uma multidão de gente, ou atravessar, imagine um campo daquele Windows 97, e aí a gente precisa projetar a nossa voz para o outro lado, e ela tem que chegar, né? Então é uma voz muito mais potencializada do que essa voz dessa voz do âmbito íntimo, né? E aí, eu vou fazer a primeira leitura desse recorte do texto, de uma leitura branda, que é sem intencionalidades, para depois a gente entender como a gente pode fazer um desdobramento do exercício, que é procurar fabricar essa palavra. E daqui a pouco eu já explico o que seria esse fabricar a palavra. Então, o recorte do texto começa com a personagem Costelinha, com a indicação que ele está sussurrando e gritando ao mesmo tempo. Você não pareceu se importar. No tablet. Fertilizar a terra já adubada não acelera o processar. Diria que a coisa mais útil que se pode fazer com as mãos vazias é se segurar. As coisas poderiam ter ficado confusas, bagunçadas. Mesmo assim, lá estava o boi com o diabo no coração. O guerreiro com haste no peito e aquelas hastes de sacolas plásticas a voar. Faroeste caboclo com terno, vinho e gravata. Sufocados, faltando ar! Mas de ar aqui nunca se reclamou, mesmo do gás que inflamou. Meus pulmões pesados pela química da decomposição se decompunha, eu ainda não. Te conto sobre aquele dia de novo, talvez para não esquecer, ou para te lembrar. Tem noites que a memória não é escolhida. Cravo minhas cartilhagens aqui nesta terra, esperando receber sua bênção para continuar o que foi começado. Eu falei que ia fazer uma leitura branda, mas acabei já emendando numa leitura um pouco mais dramatizada, né? Mas ainda assim, é uma primeira leitura que, quando a gente diz branda, é o que o texto vai pedindo e a gente vai tendo essa percepção sensível de qual caminho seguir. E aí, a gente vai para o exercício da palavra fabricada. O que é essa palavra fabricada? Ela tem dois sentidos. Uma é que primeiro a gente faz o exercício de pegar uma palavra e tirar o seu significado da semântica e do que ela pode significar no seu signo, para a gente desconstruir ela e entender como que ela funciona na nossa embocadura. E o que ela também nos diz respeito na nossa organização corporal enquanto a gente pronuncia ela. E segundo, é que conforme a gente também diz o texto, né, a gente tenta fazer essa transformação e fazer essa interpretação, essa palavra também nos transforma. Então, é via de mão dupla. A gente pega a palavra e constrói ela, e a palavra também nos constrói. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a palavra fertilizar. E aí a gente vai pensar num exercício básico, que é de texturas e camadas que essa palavra pode ter. Então, o exercício é o seguinte. Seria recomendado, se você tiver espaço, para você poder correr de um ponto ao outro. Mas se não tiver, tudo bem, que dá para fazer parado no lugar também. Mas aí a nossa intencionalidade corporal precisa ser um pouco mais enfática.
Então, por exemplo, eu peguei a palavra fertilizar dentro desse texto. E aí, fertilizar a gente pode procurar no dicionário o que significa, né? Que é desde fazer alimentação daquela terra para aquele plantio poder florir, desde fertilizar a cabeça com ideias, né? Que é como se a gente estivesse alimentando outros pensamentos. Então, ela tem uma pluralidade de significados. Mas dentro desse exercício, a gente vai tirar esse significado um pouco e vai só se preocupar de como ela age na embocadura, que é fertilizar. E a gente tenta pronunciar a palavra do início ao fim. A gente que é brasileiro, a gente tem uma tendência de começar a palavra e terminar ela descendo o volume. Então, aqui a gente vai tentar falar a palavra reta, né? Que ela tem o mesmo tom e o mesmo volume desde o início ao fim. Fertilizar. E agora a gente vai numa imaginação, vamos pegar palavras-chave que vão nos auxiliar para fazer a transformação dessa palavra. Por exemplo, nesse primeiro exercício, com a palavra fertilizar, a gente vai querer tocar o céu, e nesse tocar o céu, a gente vai chegar o mais próximo da nuvem, e é como se a gente pegasse só a pontinha do dedo e encostasse na nuvem, para pronunciar essa palavra. Então é como se a gente chegasse, projetasse, olhasse a nuvem e saltasse e tocasse só a pontinha da nuvem. E aí, nesse tocar a nuvem, a gente pronuncia a palavra. Então, por exemplo, visto à distância. eu vou falar a palavra fertilizar e quando o meu corpo se impulsionar para cima para tocar a nuvem, eu vou soltar a palavra. Então tem toda uma organização corporal que a gente pode pensar de empurrar os pés contra o chão para poder saltar. Aqui eu não vou saltar, mas eu vou intencionalizar o meu corpo como se eu quisesse fazer tal ação, né? Ele olha para cima, Então, flexiona os exemplo. joelhos, estica o corpo e ergue o braço como se tocasse a nuvem. Que é essa palavra que tenta tocar algo, mas que logo se dissipa, né? Fertilizar! Binho repete o movimento ao dizer a palavra. Agora eu vou pegar a mesma palavra e a gente vai tentar disparar como uma flecha, né? Então a flecha ela tem um ataque e um objetivo muito evidente para onde ela precisa chegar. Então, por exemplo, eu vou me colocar um pouco mais aqui. Ele fica E aí eu vou falar ligeiramente de fertilizar perfil. como se eu estivesse soltando uma flecha. Fertilizar! Binho flexiona o braço esquerdo e estica o Fertilizar! direito para frente. E eu visualizo para onde essa flecha foi. Ele Então olha ela na tem um direção ataque. que o braço Fertilizar! direito aponta. Então, esse é um outro modo que a gente pode pesquisar. Então, a gente já tem duas texturas e camadas de falar fertilizar diferente. A de tocar fertilizar, fertilizar. Ele finge alcançar Certo? uma nuvem e Agora, lançar uma a gente flecha, vai tentar respectivamente. falar a palavra que a gente escolheu através como se o coração quisesse expandir e ele fosse falar. Então, ficaria mais ou menos assim. Fertilizar. Binho abre os punhos cerrados à frente do peito, Então, voltando. escancara os braços nas Fertilizar. laterais do corpo e ergue a cabeça. Fertilizar! 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 Ele faz os 3 E a movimentos com o última corpo. que a gente pode explorar também é como se a gente quisesse plantar a palavra no chão, né? Então, toda a impulsionalidade, o peso do corpo é a gente cavando esse buraco e fazendo essa semente germinar, né? Então, o chão ele é duro, ele precisa escavar, ele precisa abrir uma profundidade certa para a palavra colocada para que ela possa sair depois. Então, o oposto de a gente ir para o céu e tentar tocar a nuvem, a gente vai fazer agora para o chão. Então, não tem esse lugar mais aéreo. Então, a gente faria mais ou menos assim. Fertilizar! Binho dá um pulo leve com Que a as gente pernas abertas e joga os ganha braços para espaço baixo. e peso. Fertilizar! E joga a palavra para o chão. Fertilizar! E agora a gente vai mostrar as texturas que a gente compôs. Então fertilizar! 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 Ele repete Então os temos 4 movimentos 4 ensinados. texturas que a gente pode brincar. E quando a gente está fazendo um texto,
uma leitura dramática, a gente pode procurar essas variações de acordo com as intencionalidades que a gente está procurando. Lembrando que o meu corpo e os exemplos que foram dados aqui é só uma possibilidade, não é a referência do que é certo e do que é errado. É só mais uma possibilidade. E essa aula acaba por aqui e a gente se encontra na próxima. Muito obrigado. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam.